Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, permita-me começar com uma confissão muito humana. Houve um tempo em que a minha fé foi profundamente abalada. Eu, que acreditava estar firme, vi tudo à minha volta desmoronar trabalho. Saúde, relacionamentos, parecia que o chão fugia debaixo dos meus pés. Era como se eu fosse uma folha levada por um vento impetuoso, sem rumo nem controle. Mesmo depois de tantos anos caminhando com Deus, descobri o quanto eu ainda era frágil. Eu rezava, mas minhas orações pareciam bater no teto e cair de volta. Havia silêncio. E nesse silêncio, uma pergunta dolorosa: Senhor, o Senhor anda me ouve. Mas lá no fundo da alma, mesmo quando tudo parecia escuro, ainda ardia uma pequena chama. Era o fio de esperança que me mantinha de pé. Algo em mim insistia que Deus estava trabalhando, mesmo que eu não conseguisse ver. Padre Mário Sartori costuma dizer: é justamente quando nos sentimos mais fracos que a graça de Deus começa a agir com mais força. E foi exatamente isso que aconteceu. Em uma dessas noites silenciosas de oração, algo mudou. Não foi um milagre espetacular. Não houve vozes do céu, mas uma luz interior começou a se acender. Foi como se Deus tivesse ligado um interruptor dentro de mim. De repente, percebi que eu não estava só. Uma paz inexplicável tomou conta do meu coração, mesmo com o caos ao redor. Foi nesse momento que compreendi o que eu estava vivendo não era apenas sofrimento, era um chamado espiritual. Deus estava abrindo meus olhos para enxergar além da superfície, para perceber o invisível. Era o início de um despertar, o início de uma unção perigosa. Como diria Padre Mário Sartori, perigosa, não porque traz medo, mas porque perturba as trevas. Nós aprendemos a confiar nos 5 sentidos: ver, ouvir, tocar, cheirar e saborear. Mas quando Deus decide abrir os sentidos espirituais, tudo muda. Passamos a perceber que o mundo material é apenas uma sombra da realidade verdadeira. Começamos a sentir o amor de Deus não como um conceito, mas como uma presença viva, constante e concreta. Padre Mário ensina que rezar não é apenas falar com Deus. É permitir que Ele nos ensine a enxergar com os olhos dEle. E é justamente nesse olhar divino que descobrimos um novo modo de viver. Quando o Espírito Santo toca a alma, Ele nos faz ver além do natural. Ele revela que há sentido mesmo no sofrimento, que cada lágrima tem propósito. E que o caos pode ser o início de uma transformação. Foi isso que aconteceu comigo. No meio da tempestade, percebi que Deus não havia se calado, Ele estava apenas me ensinando a escutar de outro jeito. A oração já não era uma lista de pedidos, mas um encontro. A dor já não era castigo, mas sonvite, e o silêncio passou a ser presença aupukos. Entendi que aquela experiência de vulnerabilidade era uma passagem, não um fim. O Senhor estava me conduzindo a um nível mais profundo de fé. O nível em que não precisamos entender tudo para confiar. Porque aprendemos a reconhecer a sua voz, mesmo quando Ele parece distante. E talvez seja isso que você esteja vivendo agora, um tempo de confusão. Em que tudo parece fora de lugar e Deus parece ausente. Se for o seu caso, ouça bem, o silêncio de Deus nunca é ausência. É preparação. Ele está moldando a sua alma para que você veja o invisível e escute o inaudível. A verdadeira fé não é aquela que floresce em tempos de calmaria, mas a que resiste no vendaval.
como o ouro que é purificado no fogo. A fé é refinada nas tempestades. Por isso, se o ia fosse se senta perdido, lembre-se, talvez Deus esteja apenas trocando as lentes do seu coração. E quando a luz se acender, você entenderá que a tempestade não veio para destruir você, veio para revelar o Cristo que habita dentro de você. Padre Mário Sartori costuma concluir suas homilias dizendo: a fé não é fechar os olhos e esperar que tudo dê certo. É abrir os olhos e continuar caminhando, mesmo quando tudo parece dar errado. Porque sabemos que Deus está no controle. Sim. Irmãos e irmãs, é isso. A graça de Deus começa exatamente onde a nossa força termina. E quando tudo parece perdido, é aí que o céu se abre. Queridos irmãos e irmãs, quando começamos a caminhar com Deus, somos ensinados a esperar grandes milagres, sinais maravilhosos e visões arrebatadoras. Mas o que eu aprendi e o que Deus me revelou é que às vezes a transformação mais profunda ocorre de forma sutil, quase imperceptível. Lembro-me daquele momento em que, em meio ao caos, eu me vi completamente perdido, sem saber para onde ir. Era como se eu estivesse vivendo uma tempestade emocional e espiritual, sem conseguir encontrar a paz. E eu orava, mas parecia que as minhas palavras simplesmente não alcançavam o céu. Havia silêncio, e o silêncio me angustia. Como o salmista, eu me perguntava: até quando, Senhor? Até quando? Mas foi justamente nesse silêncio que Deus começou a agir de uma forma muito mais profunda do que eu imaginava. Padre Mário Sartori costuma dizer que a oração verdadeira muitas vezes começa quando nossas palavras cessam e nosso coração se aquieta. Foi exatamente isso que aconteceu. Quando eu finalmente parei de tentar controlar as coisas e permiti que o Espírito Santo tivesse espaço para agir, algo dentro de mim começou a mudar. A paz que eu tanto procurava não vinha de fora, mas de dentro. Era como se o Senhor estivesse me dizendo: eu já estou com você e você pode confiar. Foi como se de repente o Espírito Santo abrisse os meus olhos espirituais, me permitindo enxergar além da superfície das coisas. Aquelas situações que antes pareciam tão caóticas começaram a fazer sentido. O que antes era um turbilhão de problemas e dificuldades, agora se revelava como uma oportunidade para crescer na fé. Eu não estava mais sozinho. E, mais importante ainda, eu podia sentir que Deus estava no controle, mesmo quando eu não compreendia o que estava acontecendo ao meu redor. A partir desse momento, eu entendi que os desafios não são sinais de que Deus nos abandonou, mas que Ele está nos moldando. Como o oleiro com o barro, Ele está constantemente trabalhando em nós, ajustando, refinando e preparando-nos para algo maior. A pressão e o calor são necessários para a formação de um diamante. Padre Mário sempre fala que é no fogo da prova que nossa fé se torna mais pura, mais firme, e foi esse entendimento que trouxe a transformação. Deus não está apenas nos salvando de nossos problemas. Ele está nos capacitando para lidar com eles de uma maneira diferente. Ele não nos promete um caminho sem dificuldades, mas nos promete a sua presença, a sua força e a sua paz em meio a qualquer circunstância. Eu comecei a perceber que o silêncio de Deus não é ausência, mas uma oportunidade de nos conectarmos com Ele de uma maneira mais profunda. Foi nesse silêncio que a verdadeira transformação ocorreu em minha vida. Não foi algo grandioso ou instantâneo, mas uma mudança interior que foi se manifestando aos poucos. E é assim que Deus trabalha. Muitas vezes Ele não grita, mas fala em sussurros.
em momentos de quietude, em pequenas ações do Espírito que vão transformando o nosso coração. Este é o convite que Deus faz a todos nós, permitir que Ele nos revele um novo modo de ver, de entender e de viver. A transformação espiritual acontece quando aprendemos a descansar em Deus, quando nos rendemos à sua vontade e quando deixamos que Ele nos molde de acordo com o seu plano perfeito e, como nos ensina Padre Mário Sartori, a verdadeira paz não vem de ter tudo sob controle, mas de confiar plenamente em Deus, sabendo que Ele tem o controle de tudo. Talvez hoje você esteja enfrentando uma situação semelhante à minha, um momento de caos, de silêncio, de luta. Se este for o seu caso, eu quero encorajá-lo a olhar para dentro de si mesmo e buscar a paz que só Deus pode oferecer. Ele está com você. Mesmo que você não o sinta ou veja, a transformação está acontecendo. E Deus está trabalhando em você. Muitas vezes de maneiras que você ainda não pode compreender completamente. Que possamos todos aprender a descansar nesse silêncio de Deus. A confiar que, mesmo sem entender, Ele tem um plano perfeito para nossas vidas. E quando olharmos para trás, veremos que foi nesse silêncio que Ele nos moldou para refletirmos mais da sua glória e do seu amor. Queridos irmãos e irmãs, uma das maiores bênçãos que Deus nos oferece é a oportunidade de abrir os nossos olhos espirituais. Muitas vezes, vivemos de forma limitada, guiados apenas pelos 5 sentidos físicos, o que vemos, ouvimos, tocamos, cheiramos e provamos. Porém, quando o Espírito Santo começa a agir em nossa vida, Ele nos convida a um nível mais profundo de percepção, um nível onde os sentidos espirituais começam a se despertar e nos guiar. E eu me lembro de como, depois da experiência que compartilhei anteriormente, comecei a perceber a vida de uma maneira completamente nova. As coisas que antes me pareciam simples ou banais começaram a ter um significado muito mais profundo, como se Deus estivesse me convidando a olhar para tudo ao meu redor com seus olhos. Ele estava me ensinando a ver não apenas o que estava diante de mim, mas o que estava além disso, o que está escondido, o que é eterno e imutável. Padre Mário Sartori sempre ensina que a verdadeira visão espiritual não vem de nossos olhos físicos, mas do coração iluminado pelo Espírito Santo. Essa frase foi um grande ensinamento para mim. Após entendi que, enquanto dependermos apenas da nossa visão natural, estaremos sempre limitados. A verdadeira visão é aquela que é iluminada pela luz divina, aquela que vai além da aparência das coisas e penetra nos mistérios mais profundos do reino de Deus. Quando começamos a viver com os sentidos espirituais aguçados, experimentamos o mundo de uma maneira nova, as palavras de Deus ganham uma profundidade imensa, a presença de Deus se torna tangível, mesmo nos momentos de silêncio. Cada gesto, cada atitude, cada palavra, agora tem um peso eterno. A oração deixa de ser apenas uma prática religiosa e se torna uma conversa íntima com o Criador, onde o nosso espírito se conecta diretamente com o dele. Isso me lembra das palavras do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2, 14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entender-las, porque ela se discerne espiritualmente. O que Paulo nos ensina aqui é que as coisas de Deus não podem ser entendidas pela lógica humana, mas sim pela percepção espiritual. Quando abrimos nossos sentidos espirituais, começamos a compreender o que está além
da razão e da lógica humanas. Em minha caminhada com Deus, aprendi a reconhecer a presença dele nas pequenas coisas do dia a dia. O Espírito Santo se manifesta de forma simples, mas ao mesmo tempo profundamente poderosa. Por exemplo, pode ser durante uma oração silenciosa, em que de repente sentimos uma paz indescritível. Ou talvez seja no olhar de uma pessoa. Quando percebemos que Deus está ali, naquele momento, nos ensinando algo importante. São essas pequenas manifestações do Espírito que nos ensinam a viver de forma mais atenta e consciente, a ver o mundo com os olhos de Deus. Padre Mário Sartori sempre enfatiza que Deus não nos chama para uma vida superficial, mas para uma vida plena, onde Ele quer que experimentemos tudo através de Sua presença. Isso significa que Deus deseja nos guiar em todas as áreas da nossa vida, desde os momentos de alegria até os momentos de dor, através do Seu Espírito. Quando permitimos que os nossos sentidos espirituais se abram, começamos a viver com uma consciência constante de que Ele está conosco, guiando-nos a cada passo. Ao despertar os sentidos espirituais, também nos tornamos mais sensíveis às necessidades dos outros. Não se trata apenas de ver ou ouvir, mas de sentir o coração de Deus pelas pessoas ao nosso redor. Começamos a perceber onde Deus está operando em suas vidas e como podemos ser instrumentos de sua graça para tocar os outros. Isso é um reflexo do que significa ser verdadeiramente discípulo de Cristo, olhar para o mundo com os olhos de amor e compaixão dele. Portanto, irmãos e irmãs, o convite que Deus nos faz é para que despertemos os nossos sentidos espirituais. Ele quer que vivamos de forma mais plena, mais profunda e mais sensível à sua presença. Se você sente que está limitado pelos seus sentidos naturais, lembre-se de que Deus deseja abrir seus olhos e seus ouvidos espirituais. Ele quer que você experimente a vida com Ele de uma maneira mais íntima e profunda. E ao fazer isso, você verá o mundo de uma nova forma, com a luz do seu amor iluminando tudo ao seu redor. Em cada momento de nossa vida, Deus nos convida a ver além, a escutar além, a viver além. Ele quer nos ensinar a olhar o mundo através dos seus olhos, para que possamos viver com um propósito eterno e para a sua glória. Queridos irmãos e irmãs, uma das maiores revelações que podemos experimentar em nossa caminhada com Deus é entender que a verdadeira experiência com Ele não vem por meio da lógica ou da razão humana, mas através de uma conexão profunda que transcende o entendimento natural. Deus não deseja apenas ser compreendido pela nossa mente, mas também pelo nosso coração e espírito. É uma experiência que não se limita às nossas capacidades humanas de raciocínio, mas que nos leva a um nível mais profundo de união com Ele. Lembro-me de quando comecei a entender isso de maneira mais clara em minha própria vida. Durante muito tempo, eu procurei compreender Deus somente pela minha razão. Eu queria que tudo tivesse uma explicação lógica e que pudesse ser encaixado dentro do que era racional para mim. Mas, à medida que fui caminhando mais profundamente com Deus, percebi que Ele não cabe dentro dos limites da lógica humana. Ele é maior do que nossa mente pode conceber. E muitas vezes Ele age de maneiras que desafiam nossa compreensão. Padre Mário Sartori ensina frequentemente que Deus não é um objeto para ser estudado, mas uma pessoa a ser amada e conhecida. Isso é algo que transformou minha visão. Deus não quer que o tratemos apenas como um conceito ou uma ideia abstrata. Ele quer que o conheçamos pessoalmente, que o experimentemos de maneira viva e real, como alguém com quem podemos ter uma relação íntima. A verdadeira experiência de conhecer a Deus vai além da lógica.
Não se trata apenas de entender seus mandamentos ou de compreender suas leis. É também sobre experimentar sua presença em nossa vida diária. Deus quer que o conheçamos não só de forma intelectual, mas de forma relacional e espiritual. Ele quer que nos entreguemos a Ele com o coração e não apenas com a mente. Quando olhamos para as Escrituras, vemos muitos exemplos de como Deus se revela àqueles que o buscam sinceramente. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai, ele não estava apenas buscando um entendimento intelectual de Deus. Ele estava buscando uma experiência pessoal com o Senhor. Ele queria conhecer a sua glória. E foi nesse momento de busca que Deus revelou a sua presença de uma forma poderosa e transformadora em 1 Coríntios 2. Joe, São Paulo nos lembra: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Esta passagem revela a grandeza do conhecimento que Deus tem preparado para nós, um conhecimento que não pode ser alcançado pelos nossos sentidos físicos ou pela nossa mente limitada, mas que nos é revelado através do Espírito Santo. Padre Mário Sartori, refletindo sobre essa verdade, diz que Deus se revela àqueles que buscam com um coração puro e disposto a amá-lo, não com um coração que apenas deseja entender, mas com um coração que anseia por conhecê-lo em profundidade. É através dessa entrega do coração que encontramos a verdadeira sabedoria de Deus. Uma sabedoria que vai além do conhecimento humano e se torna uma experiência espiritual profunda em minha própria vida. Vi como Deus começou a se revelar a mim de maneiras inesperadas, através de momentos de oração silenciosa, de meditação na palavra de Deus e até mesmo de encontros com pessoas que foram instrumentos de sua graça. Não foi uma compreensão racional do que ele estava fazendo, mas uma experiência vivida da sua presença. Deus começou a me ensinar a confiar em sua sabedoria, mesmo quando eu não entendi o que estava acontecendo. Esse é o convite que Deus faz a cada um de nós. Ele quer que o conheçamos, não apenas em palavras ou conceitos, mas em nosso ser mais profundo. Ele quer que, ao nos entregarmos a Ele, possamos experimentar sua bondade, seu amor e sua presença de uma maneira que vai além da lógica humana. Ele quer que vivamos essa experiência diariamente, não apenas nos momentos de oração, mas também nos desafios diários, nos encontros com outras pessoas e nas pequenas coisas da vida. A verdadeira sabedoria de Deus não vem da nossa habilidade de compreender tudo, mas da nossa disposição de nos entregar a Ele e confiar que Ele nos guiará no caminho certo. Quando vivemos assim, nossa relação com Deus se torna muito mais rica e profunda. E isso nos leva a uma vida de fé verdadeira, onde confiamos em sua orientação, mesmo quando as coisas não fazem sentido à nossa volta. Portanto, queridos irmãos e irmãs, o convite de Deus é para que o conheçamos não apenas de forma intelectual, mas de forma vivencial e relacional. Ele quer que experimentemos sua presença em todas as áreas de nossa vida e que confiemos nele, mesmo quando não entendemos completamente o seu caminho. Quando abrimos nossos corações para Ele dessa maneira, descobrimos uma profundidade de conhecimento e sabedoria que vai muito além do que podemos imaginar. Que possamos, então, nos render a esse conhecimento profundo de Deus, não com a mente apenas, mas com o coração e o espírito, permitindo que Ele revele a sua grandeza de maneiras que ultrapassam a nossa compreensão, que possamos viver essa experiência diária com Ele, confiando em sua sabedoria,
e permitindo que Ele nos guie em cada passo da nossa caminhada. Queridos irmãos e irmãs, como vimos nas partes anteriores, a caminhada com Deus muitas vezes nos leva a um lugar onde a razão humana e os sentidos naturais já não são suficientes para entender os mistérios divinos, e isso não deve nos assustar, mas, ao contrário, nos convidar a uma maior confiança e entrega. A sabedoria de Deus está além da compreensão humana e, muitas vezes, ela se revela de maneira inesperada, desafiando nossas próprias ideias sobre o que é lógico e possível. Lembro-me de um momento em minha vida, quando comecei a perceber que eu estava tentando compreender tudo a partir da lógica humana. Eu queria que tudo fosse claro, como uma equação matemática, onde as respostas fossem evidentes e o caminho fosse direto. Mas logo percebi que o caminho de Deus não funciona dessa forma. O Senhor, em sua sabedoria infinita, muitas vezes nos conduz por caminhos tortuosos, onde a lógica humana não faz sentido, mas onde Ele sabe exatamente o que está fazendo. Padre Mário Sartori sempre diz que a sabedoria divina não segue as leis do mundo. Ela vai além das convenções humanas. E é isso que nos surpreende constantemente. A sabedoria de Deus não se parece com a nossa sabedoria. Na verdade, muitas vezes ela parece louca para o mundo. Lembremos-nos da história de Abraão, que foi chamado por Deus para deixar sua terra e ir para um lugar desconhecido, pela lógica humana. Isso era insano. Como abandonar tudo o que se conhece para seguir algo que não se pode ver? Mas a sabedoria de Deus estava ali, guiando Abraão para um destino que ele nunca imaginou. Em 1 Coríntios 1, Sheba, São Paulo nos lembra que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. A cruz, que parecia ser um fracasso absoluto para os olhos humanos, tornou-se a chave da nossa salvação. Isso nos ensina que os planos de Deus, muitas vezes, vão contra tudo o que entendemos ser razoável ou lógico. E é nesse espaço de loucura divina que Deus nos revela sua grandeza. Quando paramos de tentar entender tudo com a lógica humana e começamos a confiar na sabedoria de Deus, começamos a ver a vida de uma maneira totalmente nova. Deus pode nos conduzir por caminhos que não entendemos, mas que, mais tarde, percebemos que eram os melhores para a nossa vida e para o cumprimento de sua vontade. Isso é o que significa andar pela fé e não pela visão. Padre Mário Sartori nos ensina que a verdadeira sabedoria está em confiar plenamente em Deus, mesmo quando não compreendemos os seus caminhos. A confiança que Deus nos pede não é uma confiança cega, mas uma confiança fundamentada na experiência de sua fidelidade ao longo de nossa vida. Quando olhamos para trás e vemos como Deus tem nos guiado, podemos confiar plenamente em suas promessas, mesmo que o futuro ainda seja incerto. A sabedoria divina também nos ensina a ver além do aparente. Quando Deus nos dá discernimento espiritual, começamos a perceber as situações com os olhos dele, vendo oportunidades onde antes só víamos dificuldades. Isso não significa que a vida se tornará isenta de problemas, mas que seremos capacitados a enfrentar esses problemas com uma perspectiva divina. Deus transforma a nossa maneira de enxergar a vida, nos dando a capacidade de ver seu agir, mesmo nas situações mais desafiadoras. Outro exemplo de como a lógica humana pode ser superada pela sabedoria de Deus é a vida dos santos. Quantos deles? Como São Francisco de Assis.
Abandonaram as riquezas e a segurança material para seguir a Deus, vivendo em pobreza e humildade aos olhos do mundo. Essa decisão foi insana, mas para os olhos espirituais era uma escolha de pura sabedoria, pois eles estavam seguindo a vontade de Deus. E assim é em nossa vida cotidiana. Deus nos pede para tomar decisões que, à primeira vista, não fazem sentido. Ele nos chama a perdoar quando parece impossível, a servir quando somos ignorados, a dar quando estamos em necessidade. Mas é nesses momentos que sua sabedoria se revela de maneira mais clara, porque são nesses gestos aparentemente loucos que o reino de Deus se manifesta. Portanto, queridos irmãos e irmãs, o que Deus nos convida a fazer é deixar para trás a nossa dependência da lógica humana e confiar em sua sabedoria divina. Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não conseguimos ver o quadro completo. E, ao confiar em sua sabedoria, encontramos um caminho de paz, segurança e verdadeira liberdade, a liberdade que vem de caminhar em sua vontade. Padre Mário Sartori conclui dizendo: o maior ato de sabedoria é confiar plenamente em Deus, mesmo quando não conseguimos ver o que Ele está fazendo, pois Ele nunca falha em sua promessa. Então, mesmo quando as coisas parecerem confusas ou sem sentido, lembre-se de que Deus está sempre trabalhando por você, guiando seus passos de maneira sábia e fiel. Queridos irmãos e irmãs, em nossa caminhada com Deus, muitas vezes nos deparamos com momentos de incerteza e espera. É natural que, como seres humanos, desejemos ver as promessas de Deus se cumprirem rapidamente, em nossos próprios termos e no nosso tempo. No entanto, a sabedoria divina se revela justamente na forma como Deus opera no tempo dele, que muitas vezes é diferente do nosso. Eu me lembro de um período em minha vida em que passei por uma longa espera, orava, clamava, e desejava ver resultados imediatos. A cada dia que passava, a ansiedade aumentava, e eu me questionava se algo realmente estava acontecendo. Mas, com o tempo, Deus me ensinou que a paciência e a confiança no seu tempo são parte fundamental do processo de maturidade espiritual. Padre Mário Sartori nos ensina que Deus nunca se atrasa, Ele simplesmente age no momento perfeito, de acordo com o plano eterno dele para nossas vidas. Isso é algo que deve nos trazer grande consolo. A vontade de Deus para nós não é atrasada nem apressada, mas perfeitamente ajustada à sua sabedoria infinita. Quando nos entregamos à sua vontade, aprendemos a confiar que tudo se desenrolará no seu tempo perfeito, que é sempre melhor do que o nosso. Em Eclesiastes 3. E a palavra de Deus nos diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Essa passagem nos ensina que tudo o que acontece em nossas vidas tem um propósito divino e é realizado no momento adequado, conforme o plano de Deus. O tempo de Deus é imensurável, diferente da nossa compreensão limitada de minutos e horas. Ele vê o começo e o fim de todas as coisas, e cada um de nós é parte de um plano maior que Ele já preparou. Lembro-me de como, após muito tempo de espera, percebi que a obra de Deus não estava apenas em realizar as promessas, mas também no processo de preparação que Ele realiza em nós enquanto esperamos. A espera não é um tempo perdido, mas um tempo de formação.
Deus nos usa na espera para moldar nosso caráter, para nos ensinar a confiar nele e para nos preparar para o que está por vir. Padre Mário Sartori explica que Deus utiliza o tempo da espera para nos purificar e nos amadurecer, para que possamos receber as bênçãos dele com humildade e gratidão. O tempo de espera não é um castigo, mas uma oportunidade para crescermos espiritualmente. É durante esse tempo que aprendemos a viver pela fé, confiando que Deus já preparou o melhor para nós, mesmo que não possamos ver todo o plano. Quando nos deparamos com o silêncio de Deus e o tempo parece passar devagar, é importante lembrar que Ele está trabalhando. Ele não nos abandona, mas nos guia de maneira sábia e amorosa. Em sua visão eterna, Ele já sabe o que é melhor para nós. E cada dia que passa é uma oportunidade de estarmos mais próximos dEle, de aprender a confiar mais e a nos entregar mais plenamente ao seu plano. A sabedoria de Deus no seu tempo perfeito também nos ensina sobre paciência. Como seres humanos, queremos tudo para ontem, mas Deus nos chama a confiar em seu processo, quando nos rendemos ao tempo de Deus. Começamos a experimentar uma paz profunda, pois entendemos que Ele está no controle e que nada foge do seu olhar atento. Ele nunca nos deixa sozinhos, mesmo quando parece que as coisas não estão acontecendo conforme planejado. Eu aprendi que, muitas vezes, o que parecia ser uma demora de Deus era, na verdade, uma preparação para algo muito maior do que eu imaginava. Deus nunca faz nada por acaso. Cada passo que Ele dá em nossas vidas é intencional e nos leva a um propósito maior para a sua glória. Por isso, ao esperar, devemos descansar no fato de que Deus está trabalhando em nós e por meio de nós. O convite de Deus c'est que, enquanto esperamos, aprendamos a descansar em sua presença. O Salmo 27, 14 nos exorta: espera no Senhor. O sé forte, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera. Pois no Senhor, esperar em Deus não significa ficar passivo, mas confiar que Ele está nos sustentando em cada momento da espera. Ele fortalece nosso coração, nos prepara e nos dá a graça necessária para perseverar até o momento certo. Portanto, queridos irmãos e irmãs, quando você se sentir impaciente ou desanimado com o tempo de espera, lembre-se de que Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Ele está trabalhando em você enquanto você espera, e o tempo de espera é parte do processo de crescimento espiritual. Aprenda a confiar no tempo dele e a descansar no fato de que Ele nunca nos abandona. Sua fidelidade é imutável e Ele cumprirá todas as suas promessas no momento perfeito, para a sua glória e para o nosso bem. Que possamos todos aprender a viver pacientemente no tempo de Deus, confiando que Ele está nos moldando e nos preparando para aquilo que Ele tem reservado para nós. Ao esperar com fé, encontraremos a paz que só Ele pode dar e a certeza de que tudo o que Deus faz é perfeito. Queridos irmãos e irmãs, uma das mais belas verdades que podemos aprender ao caminhar com Deus é que, na sua presença, todas as coisas são reveladas. Deus é luz, e sua luz tem o poder de iluminar nossas vidas, trazendo clareza onde antes havia escuridão. Quando vivemos em sua luz, não apenas vemos o mundo de uma maneira nova, mas também conseguimos enxergar nosso próprio coração e os corações dos outros com a perspectiva dele. É min ha propria jornada.
percebi que a presença de Deus em minha vida tem o poder de revelar as coisas que, de outra forma, permaneceriam ocultas. Como o salmista escreve em Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Essa luz divina ilumina nosso caminho, mostrando-nos onde devemos andar, o que devemos fazer e como devemos viver. Mas, mais do que isso, ela revela as profundezas do nosso ser, mostrando-nos as áreas que precisam de cura, transformação e crescimento. Padre Mário Sartori nos ensina que a luz de Deus não apenas revela as coisas boas, mas também as áreas escuras de nossa vida. Aquelas que precisamos entregar a Ele para que Ele as transforme. E é verdade. A luz divina não é apenas um farol que nos guia em direção ao bem, mas também uma luz que revela nossas fraquezas, nossos pecados e as áreas onde ainda precisamos ser moldados. Isso pode ser desconfortável, mas é essencial para a nossa santificação. Quando a luz de Deus brilha sobre nossas vidas, não podemos mais esconder o que está em nossos corações. Osh vezesh. Isso significa enfrentar nossas falhas, nossos erros e os aspectos de nosotros, mesmo os que preferiríamos ignorar. Mas é nesse processo de exposição que Deus começa a nos purificar e a nos transformar. Ele não faz isso para nos condenar, mas para nos libertar. Como o ouro que é refinado no fogo, Ele nos purifica através da sua luz, para que possamos refletir sua glória mais plenamente. Em 1 João 1, lemos, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aqui vemos que andar na luz de Deus é mais do que apenas viver de forma ética ou correta, é viver em comunhão com Ele e com os outros. Quando aceitamos a luz de Deus em nossa vida, somos purificados de nossos pecados e chamados a viver de maneira mais plena, em amor e unidade com nossos irmãos e irmãs. Deus, em sua sabedoria infinita, usa sua luz para nos transformar e para nos fazer mais semelhantes a Cristo. Quando estamos na luz, vemos não apenas as nossas imperfeições, mas também o potencial de transformação que Deus colocou em nós. Ele nos vê como as pessoas que podemos nos tornar, não como as pessoas que éramos. E é nesse processo de transformação que encontramos a verdadeira liberdade, a liberdade que vem de sermos purificados pela luz de Deus. Eu me lembro de um momento muito especial, quando senti a presença de Deus de uma maneira poderosa durante um momento de oração. Eu estava em um estado de grande aflição, mas naquele momento, a luz de Deus brilhou sobre o meu coração de forma tão clara e forte que todas as minhas dúvidas, medos e inseguranças começaram a desaparecer. Foi como se a escuridão que me cercava fosse dissipada pela luz de sua presença. Eu sabia, naquele instante, que Deus estava me revelando a sua verdade, e sua verdade trouxe liberdade. Padre Mário Sartori sempre diz que a luz de Deus não vem para nos destruir, mas para nos salvar, para nos libertar do que nos prende, nos impede de ser quem fomos chamados para ser. Quando permitimos que essa luz entre em nossa vida, ela começa a iluminar não apenas os nossos caminhos, mas também os caminhos dos outros ao nosso redor. Ela nos capacita a ser luz para os outros, refletindo a glória de Deus de uma forma que transforma o ambiente ao nosso redor. Uma das coisas mais maravilhosas sobre a luz de Deus é que ela nunca falha. Ela nunca se apaga e nunca se esconde. Mesmo nos momentos mais difíceis, a luz de Deus continua a brilhar.
E ela sempre encontra uma maneira de nos guiar para a verdade. Mesmo quando as circunstâncias parecem sombrias, a luz de Deus nos conduz. Portanto, queridos irmãos e irmãs, o convite de Deus é para que andemos em sua luz todos os dias. Ele quer iluminar nossos caminhos e revelar sua verdade em nossas vidas. Ao fazer isso, seremos transformados, purificados e capacitados a refletir sua glória. Que possamos abrir nossos corações para a luz de Deus, permitindo que ela revele tudo o que precisa ser transformado em nossas vidas e que nos capacite a viver com mais confiança, fé e amor. Andar na luz de Deus é um chamado diário, um compromisso de viver em sua presença, permitindo que Ele nos mostre o que precisa ser mudado em nós e como podemos ser mais semelhantes a Cristo. Quando vivemos na luz, não apenas encontramos a verdade sobre nós mesmos, mas também a verdade sobre o amor de Deus, que nos liberta e nos chama para uma vida de plenitude e santidade. Queridos irmãos e irmãs, a caminhada de fé é muitos aspectos, como uma jornada em território desconhecido. Muitas vezes, nos deparamos com o futuro e com a incerteza e nos perguntamos: como será o amanhã? Como posso confiar quando não vejo o que está à frente? Mas é justamente neste ponto de nossa caminhada que Deus nos convida a andar pela fé e não pela vista. Ele nos chama a enxergar o futuro com os olhos da fé, confiando que Ele já preparou o caminho para nós. Mesmo que ainda não possamos vê-lo completamente, em minha própria vida, houve momentos em que o futuro parecia nebuloso e distante, quando as dificuldades se acumulam e as respostas de Deus parecem adiadas. A tendência humana é perder a esperança, mas foi justamente nesses momentos de incerteza que Deus me ensinou a confiar em sua visão, que vai além da minha capacidade de ver. Deus não nos chama a ver o futuro com os olhos naturais, mas com os olhos da fé, que nos permitem ver o que Ele está fazendo, mesmo quando ainda não há sinais visíveis. Padre Mário Sartori costuma dizer: a fé nos permite enxergar o que não está visível aos olhos naturais. Nos dá a capacidade de ver o futuro com os olhos de Deus, que já conhece o caminho e as vitórias que estão por vir. Isso é uma verdade profunda. A fé nos dá uma visão divina que nos permite confiar no futuro, mesmo quando ele parece incerto. Não é uma fé cega, mas uma fé fundamentada nas promessas de Deus, que nunca falham. Em 2 Coríntios 5, sim, São Paulo nos lembra, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Esse versículo é uma chave para entender como Deus nos convida a viver. Ele não nos pede para termos uma visão perfeita do futuro, mas para confiarmos nele, que vê o que está por vir. Quando temos essa confiança, o futuro já não nos assusta, mas nos enche de esperança. A fé nos permite ver as promessas de Deus como uma realidade, mesmo antes delas se manifestarem completamente. A fé que Deus nos dá não apenas nos ajuda a olhar para o futuro com confiança, mas também nos permite caminhar por ele com coragem e perseverança. Quando vemos o futuro com os olhos de Deus, podemos andar com confiança, sabendo que Ele já preparou cada passo. Isso não significa que a jornada será sem desafios, mas significa que podemos enfrentar esses desafios com a certeza de que Deus está conosco em cada um deles. Padre Mário Sartori nos ensina que Deus já viu o futuro e Ele já preparou o que precisamos para caminhar por Ele. A nossa fé é a chave para acessar esse futuro preparado.
O futuro de Deus não é um território desconhecido, Ele já o conhece perfeitamente. E ao caminhar pela fé, começamos a perceber que Deus já está trabalhando em cada detalhe da nossa vida, preparando-nos para o que virá. Isso é ainda mais claro quando refletimos sobre as experiências dos grandes homens e mulheres de fé na Bíblia. Por exemplo, Abraão foi chamado por Deus para deixar sua terra e sua família, indo para um lugar desconhecido aos olhos humanos. Isso parecia um risco tremendo, mas Abraão confiou nas promessas de Deus. Por meio dessa confiança, viu a realização de um futuro que ele jamais poderia imaginar. Deus cumpriu suas promessas a Abraão, assim como Ele cumpre suas promessas a nós. Deus nos chama a seguir seus passos com confiança, mesmo quando não vemos o caminho à nossa frente. Em momentos de dúvida e incerteza, Ele nos convida a olhar para Ele, o autor e consumador da nossa fé, e a confiar que Ele já preparou o melhor para nós. Como diz em Jeremias 29:11, eu é que sei os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes uma esperança e um futuro. Este é o futuro que Deus preparou para cada um de nós. E mesmo quando o caminho parece incerto, podemos confiar que Ele está conosco, guiando-nos, fortalecendo-nos e nos capacitando para viver o futuro que Ele já planejou. Portanto, queridos irmãos e irmãs, ao enfrentarmos as incertezas do futuro, que possamos olhar com os olhos da fé, que possamos confiar nas promessas de Deus e caminhar com a certeza de que Ele já preparou tudo o que precisamos para o amanhã. Quando vivemos pela fé, o futuro deixa de ser uma fonte de ansiedade e se torna uma oportunidade para experimentar o poder de Deus, que está sempre trabalhando em nosso favor. Que possamos ser como Abraão, que ao olhar para o futuro, confiou em Deus e viu as promessas se cumprirem. E assim, ao olharmos para o nosso próprio futuro, possamos enxergá-lo com os olhos de Deus, sabendo que Ele está no controle de tudo e que, com Ele, cada passo é uma vitória. Queridos irmãos e irmãs, a caminhada cristã é cheia de desafios. E é natural que, em muitos momentos, nos sintamos como se estivéssemos lutando em batalhas espirituais. Osh vezesh. Nos perguntamos, como posso vencer quando a luta ainda nem começou? Como posso ter confiança quando o futuro parece incerto e as dificuldades são grandes? A resposta está na maneira como Deus nos concede a sua visão. Ele nos dá o dom da profecia não apenas para prever o futuro, mas para alinhar os nossos corações com o seu plano divino e enxergar as vitórias que Ele já preparou para nós. Muitas vezes, a fé cristã não se trata apenas de enfrentar as batalhas que já estão diante de nós, mas de confiar nas vitórias que Deus já preparou. Deus nos dá o dom da profecia para que possamos ver com os olhos espirituais aquilo que ainda não foi revelado no mundo físico. É através desse dom que podemos começar a caminhar em direção às vitórias que estão por vir. Mesmo quando ainda não conseguimos ver o final da jornada, Padre Mário Sartori nos ensina que o dom da profecia não é apenas para prever o futuro, mas para alinhar nossos corações com a vontade de Deus, para que possamos viver as vitórias espirituais, mesmo antes que elas se manifestem fisicamente. Isso significa que, em Cristo, já podemos andar em vitória, porque Ele venceu por nós na cruz.
Quando recebemos e exercemos esse dom, começamos a ver as vitórias com os olhos da fé, sabendo que, com Deus, a luta já está ganha. Na Bíblia, vemos que o profeta Elias usou o dom da profecia para trazer direção a Israel em tempos de guerra e crise. Quando o rei Acabe estava prestes a enfrentar um grande exército, ele procurou o profeta para saber o que Deus queria que ele fizesse. Elias, movido pelo Espírito de Deus, não apenas deu a estratégia para a batalha, mas profetizou a vitória antes mesmo de o conflito acontecer. O que parecia impossível para os olhos humanos, tornou-se uma realidade quando o povo de Deus se alinhou à vontade divina. Esse dom de enxergar o futuro com os olhos de Deus é algo que Deus deseja nos dar em nossas próprias vidas. Em 1 Coríntios 12, Joe, vemos que um dos dons do Espírito Santo é o dom da profecia, que nos permite discernir a vontade de Deus e ver além das circunstâncias imediatas. A profecia não é apenas uma previsão do que acontecerá, mas uma forma de entender e preparar o coração para o que Deus já preparou para nós. Quando sabemos, pela fé, que a vitória já foi conquistada, somos mais capazes de enfrentar os desafios com coragem e determinação. Padre Mário Sartori explica que, quando estamos em sintonia com o Espírito Santo, podemos perceber as vitórias que Deus já preparou para nós e caminhar com confiança, sabendo que, no final, seremos mais do que vencedores. Em Romanos 8, lemos: em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. O dom da profecia nos permite ver essa vitória já alcançada, não porque as dificuldades desaparecem, mas porque sabemos que a vitória já está garantida em Cristo Jesus. Deus nos chama a viver essa realidade espiritual com os olhos da fé, confiando que, mesmo antes da batalha começar, Ele já nos deu a vitória. Quando começamos a enxergar o futuro com os olhos da profecia, podemos caminhar em paz, sabendo que o Senhor já foi à nossa frente e preparou o caminho, como diz em João 5:4, pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Em minha própria vida, tenho experimentado momentos em que, ao orar e buscar a direção de Deus, Ele me deu um vislumbre da vitória antes mesmo de eu entrar na batalha. Eu sabia, pela fé, que Deus já tinha um plano e que Ele iria me guiar até a vitória, não importa o quão difícil fosse o caminho. Isso não significava que a luta seria fácil, mas que a vitória estava certa porque estava fundamentada na fidelidade de Deus. E assim deve ser para cada um de nós. O dom da profecia nos ajuda a ver além das circunstâncias visíveis, a ver com os olhos de Deus. Ele nos dá a capacidade de enxergar as vitórias que virão, mesmo quando as batalhas parecem intermináveis, quando estamos alinhados com a vontade de Deus. Temos a certeza de que Ele nos levará à vitória, seja qual for o desafio que enfrentamos. Portanto, queridos irmãos e irmãs, se você está passando por um momento de luta, lembre-se de que a vitória já foi conquistada na cruz. Deus nos deu a capacidade de enxergar essa vitória com os olhos da fé. E, como isso, podemos caminhar com confiança, sabendo que, em Cristo, somos mais do que vencedores. Que possamos viver a nossa fé de tal maneira que cada batalha, cada
desafio seja enfrentado com a certeza de que a vitória está garantida, porque Deus já preparou o caminho para nós. Queridos irmãos e irmãs, ao longo da nossa caminhada de fé, muitas vezes nos deparamos com batalhas espirituais que parecem ser intensas e esmagadoras. O que precisamos lembrar constantemente é que nossa luta não é contra o que vemos com os olhos naturais, mas contra forças espirituais que operam nas regiões celestes. A Escritura nos ensina claramente que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, Efésios 6. Shar. Isso significa que, por mais que enfrentemos dificuldades em nosso cotidiano, a verdadeira batalha está no campo espiritual, onde o inimigo tenta minar nossa fé e nos afastar de Deus. Muitas vezes, ao enfrentarmos dificuldades, nossa tendência é focar nas circunstâncias externas, a crise no trabalho, as dificuldades familiares, as doenças, as dificuldades financeiras. Claro, esses desafios são reais e nós não devemos ignorá-los. Mas precisamos entender que o que está acontecendo na realidade física é apenas uma manifestação das batalhas espirituais que estão ocorrendo nas esferas invisíveis. O inimigo, Satanás e suas forças estão constantemente tentando nos desanimar e nos afastar da vontade de Deus, pois ele sabe que quando estamos firmados em Cristo, somos mais do que vencedores. Padre Mário Sartori nos ensina que a verdadeira luta é espiritual. Quando entendemos isso, começamos a ver nossas batalhas diárias com uma nova perspectiva. A guerra já foi vencida por Cristo. É nós, em Cristo. Somos mais do que vencedores. Isso significa que, embora possamos enfrentar dificuldades, sabemos que a vitória já foi garantida na cruz. Cristo venceu o inimigo para que pudéssemos viver em liberdade e poder. O que devemos fazer agora é aplicar essa vitória em nossas vidas, por meio da fé e da oração. Em Efésios 6, Paulo nos dá a armadura espiritual que precisamos para enfrentar os ataques do inimigo. Ele fala da verdade, da justiça, da paz, da fé, da salvação, da palavra de Deus e da oração. Essas são as armas que nos permitem permanecer firmes e vitoriosos em Cristo. A armadura de Deus não é apenas uma metáfora, mas uma realidade espiritual. Quando nos revestimos de sua armadura, não estamos apenas nos preparando para enfrentar as dificuldades da vida, mas estamos nos posicionando espiritualmente para derrotar as forças do mal que operam por trás das cenas. Padre Mário frequentemente nos lembra que a oração é uma das armas mais poderosas que temos para vencer as batalhas espirituais. Quando oramos com fé, estamos tomando posse da vitória que Cristo já conquistou para nós. A oração é nossa comunicação direta com Deus e uma maneira de invocar sua ajuda e sua intervenção divina em nossas vidas. Quando oramos, estamos reconhecendo nossa dependência de Deus e nossa fé no poder dele para nos dar a vitória. Além disso, a oração nos fortalece espiritualmente, nos dando a coragem e a perseverança necessárias para permanecer firmes no Senhor. Eu aprendi ao longo dos anos que, muitas vezes, a batalha mais difícil não é a que enfrentamos externamente, mas a que enfrentamos dentro de nós mesmos. O inimigo tenta semear dúvidas, medos e mentiras em nossa mente, para que nos afastemos da verdade de Deus. Mas
Como diz em 2 Coríntios 10, Sudau, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Isso nos lembra que, para vencer as batalhas espirituais, precisamos capturar os pensamentos que não estão alinhados com a verdade de Deus e trazê-los à obediência a Cristo. A batalha contra as forças espirituais é uma constante em nossa vida. Mas, em Cristo, temos a certeza da vitória. Jesus já venceu o inimigo na cruz. E, por meio dele, somos mais do que vencedores. O que precisamos fazer agora é andar pela fé, resistir ao inimigo e permanecer firmes na oração e na palavra de Deus. Em minha própria vida, vi como, ao aplicar os princípios da armadura de Deus e a oração, fui fortalecido para resistir aos ataques do inimigo. Não que os desafios tenham desaparecido, mas, ao confiar no poder de Deus, comecei a enfrentar os desafios com uma nova perspectiva. A luta não era mais apenas contra as circunstâncias externas, mas contra as forças espirituais que queriam enfraquecer minha fé. Quando comecei a orar com mais fervor e a clamar pelas promessas de Deus, senti a força e a paz que só Ele pode dar. Portanto, irmãos e irmãs, lembrem-se, nossa luta não é contra carne e sangue. Ela é contra as forças espirituais que operam no invisível. Mas, em Cristo, já somos vitoriosos. A chave é permanecer firme na fé. Nos revestir da armadura de Deus e orar sem cessar. Quando fazemos isso, não importa o que o inimigo tente fazer, a vitória já está garantida. É nós, em Cristo. Somos mais do que vencedores.